Boa noite a todos que estão chegando. Bem-vindos à nossa aula de quirologia. Eu sou a Sandra, terapeuta holística, e hoje vou fazer a live explicando para vocês o que é o formato das suas mãos, os significados. Hoje nós vamos falar, eu vou dar a explicação dos dedos, dos montes, o que significa o nome de cada dedo aqui dentro desse estudo de quirologia, para que vocês aprendam o significado da interpretação da tua personalidade, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Sandra, sou terapeuta holística e hoje, agora, nesse momento, nós vamos falar sobre essa ciência que é o estudo da interpretação do formato das mãos, dos montes, das linhas. Não é uma área de adivinhação, mas sim uma interpretação pessoal baseada em psicanálise, e que esse estudo ele é muito interessante, porque você vai fazendo o seu autoconhecimento e também vai conhecendo as outras pessoas as quais você tem contatos, tá? Então hoje nós vamos falar, a aula hoje aqui, vai ser sobre os montes, tá? O que significa, montes, né? Cada parte da nossa mão aqui, ela tem um nome, tá? E tem uma interpretação. Então sejam todos muito bem-vindos e eu vou dar início aqui falando. Se alguém tiver alguma pergunta a respeito do assunto, fique à vontade, participa, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Opa, perdão. Vou começar aqui falando para que vocês possam ter auxílio aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. As nossas mãos, tá? Tem os dedos, eles têm nomes. Então eu vou falando aqui para vocês e vocês vão identificando na mão de vocês. Deixa eu até tirar aqui o anel, para ficar mais fácil, tá? Então, por exemplo, este dedo, né? Nós temos os dedos que esse aqui, ele representa Júpiter, tá? Esse dedo aqui representa Saturno, conhecido como dedo de Saturno. Aqui, é o dedo de Apolo. E aqui o dedo de Mercúrio, tá? E aqui, tá vendo esse montinho que a gente tem abaixo de cada dedo aqui, esse pedacinho? Então, são os montes também, que representam Júpiter, Saturno, Apolo e Mercúrio. E eu vou dizer um pouquinho de cada um para vocês. Essa região aqui, do meio das mãos, tá vendo? Essa região aqui, é o monte conhecido como Monte de Marte, tá? Aqui, esse pedaço aqui da mão é conhecido como Monte da Lua. E também aqui é o Monte de Vênus, ok? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês do que cada um significa. E eu vou começar explicando sobre o Monte de Vênus, tá? Esse pedacinho aqui que é ligado ao nosso dedão. Então, o dedão também tem a ver com Vênus, ok? O Monte de Vênus, a palavra-chave sobre esse monte fala sobre muito a harmonia. Ele é ligado à ostentação, à parte da estética, sedução, afetividade, paixão, fantasia. Então, tudo isso a gente verifica aqui, nessa região da nossa mão. A capacidade de se envolver, de se relacionar com as pessoas, capacidade de amar, né? E aí, quanto mais volumoso, mais carne, porque aqui às vezes tem pessoas que tem esse monte bem proeminente, né? Bem gordinho. Então, quanto mais volume ele tem, maior ele é. Isso significa que esta pessoa que tem a mão com esse monte bem volumoso,
ela é uma pessoa bem afetiva. Esse monte ele é relacionado ao afeto. Então, quanto maior ele for, mais afetiva a pessoa é. Mais afeto ela transmite para as pessoas. Mas ela tem uma certa tendência a ser magoável. Ela se magoa também, por ela ter muito sentimentos, ela também é uma pessoa que se magoa facilmente. Agora, já ao contrário, a pessoa que tem essa parte da mão, um monte de Vênus, bem magrinha, tá? Quanto menos volume tiver, isso mostra que a pessoa, ela é uma pessoa mais seca, mais dura, ela não demonstra as emoções. Então, ela é uma pessoa mais ligada ao racional do que o afetivo, tá? E quanto mais cheio também o corpo físico, falando de um modo geral, tá? Das características físicas gerais, quanto mais cheio o corpo das pessoas, mais afetivas elas são. Então, os gordinhos são afetivos? São carinhosos? Amanda, boa noite. Eu tenho, por isso sofro demais. Então, assim, agora, já as pessoas que são mais magrinhas, elas têm uma dificuldade maior de expressar as emoções. Então, elas são pessoas mais secas, mais duras. Certo? Mulheres de Vênus, quando a gente fala assim, né, das formas, das características físicas. Como é que a gente fala quando uma mulher é de Vênus? Ela tem formas arredondadas, as coxas são bem arredondadas, o quadril, tá, são largos. Também gostam de decotes, então são mulheres mais que gostam de se mostrar. Gosta muito de moda. Esse monte também aqui na mão, ele... Opa, engasguei, perdão. Esse monte, ele revela a capacidade de amor em todos os sentidos. A amizade, o carinho, a paixão, a sensualidade. Então, quando ele é grande, é uma pessoa que se apaixona também. É uma pessoa sensual. Não é de sexualidade, mas ela é sensual, ela exala a sensualidade. Romântica, né? E tem bastante vitalidade, tem bastante energia. Então, um monte grande, proeminente, significam essas características. Nas mulheres, quando ele é largo, quanto mais largo, porque o que divide os nossos montes, né? Bem, ó, você pega aqui na altura do pulso e vai dividindo a sua mão, tá? Então, assim, quanto mais largo ele for, tá vendo? Ó, que aqui o que divide é a minha linha, isso aqui chama-se linha da vida, ó. Aqui, ó, é a linha da vida. Tem pessoas que a linha da vida ela é mais para o meio da mão, então o monte ele é mais largo. Então, nas mulheres, ó, quanto mais largo, tem relação com bons partos. São mulheres que vão ter partos mais fáceis. E quando volumosos, né? Quanto maior aqui o volume, né? Quando a gente olha aqui que ele é bem gordinho, também vai ser uma boa gestação. Quando ele é pequeno, estreito, então ele é pequenininho, às vezes a linha da vida vem pra cá, ó, assim, bem quase que a metade. Ele é pequenininho, ele é estreitinho, tá? Tem pessoas que têm o monte menor. Isso significa dificuldades no amor. Lembra que eu falei? Quanto maior, mais afetividade. Quando menor, a pessoa tem dificuldade de expressar os sentimentos. Consequentemente, a pessoa acaba tendo dificuldades nos seus relacionamentos. Na parte da sexualidade, ela já é mais reprimida também, porque ela não consegue expressar aquilo que ela sente. Então, ela tem muita dificuldade de expressar o que sente e vai se tornando também uma pessoa mais reprimida afetivamente e sexualmente. Ela não consegue se realizar.
Quando menor o monte, né? Menos sensual e sedutiva, sedutora a pessoa também acaba sendo, porque ela se retrai, ela não se expõe, ela não seduz. E as linhas, tá? Na parte superior, que atravessam esse monte. Então, se vocês repararem aqui, ó, no monte, ele tem linhas que às vezes cortam. Nessa parte superior, principalmente, quando atravessa esse monte, atravessa a linha da vida, né? Que a linha da vida é essa aqui, ó. Carol Moura, boa noite, seja bem-vinda. Eu tô dando uma aula de quirologia, tá, meu amor? Então, aqui é a linha da vida. Se vocês prestarem atenção, tem várias linhas que cortam, que às vezes ultrapassam, que passam linhas mais finas. Não dá pra ver aqui, mas a gente tem, ó, várias linhazinhas, tá vendo, ó? Essas mais fininhas, que cortam, às vezes ultrapassam até a linha da vida. Essas linhas menores, elas significam que são as amizades que marcam a vida da pessoa, também a quantidade de amizades. Então, são pessoas, né? A parte de baixo é relacionado a paixões. Então, a pessoa que se apaixona muito, a pessoa que ela se apaixona com frequência, vamos dizer assim. Então, ela tem muitas linhas aqui na parte de baixo. Na parte superior são as amizades. São as amizades. Ela é uma pessoa que faz muitas amizades. Boa noite, Giselanda. Seja bem-vinda, minha amiga querida. Gratidão pelos presentes. Que delícia! Gratidão, gratidão. Estou dando uma aula de quirologia, minha linda. Estou dando a interpretação das linhas aqui, ó. Tô falando das linhas. Hoje nós estamos falando especificamente dos montes, tá? Fica à vontade aí, ó. Vai fazendo amizade. Tem gente aí, só que eu penso, tudo bom, tudo. Ela tá falando show, show. Tem muita gente que tá prestando atenção e não tá movimentando a barra, tá? Mas o pessoal tá aí querendo fazer amizade, gente, fica à vontade. Enquanto eu tô falando, tô explicando, vocês podem ir fazendo interação, não tem problema nenhuma. Freitas, boa noite, boa live. Obrigada, Freitas Gamer. Seja bem-vindo, fica à vontade, tá? Hoje eu tô dando uma aula de quirologia, por isso que eu tô mais tranquila, tô mais calminha. No final da minha vida, a outra linha bem visível, parece um Y. Ah, aqui, ó, você fala no final da linha da vida, ela tem uma bifurcação que a gente fala. Oh, meu Deus, leva Giselando para a vida de vocês. Gratidão, minha amiga. Muita gratidão. Brilhou na tela, gente, faz amizade, leva para a vida de vocês. Então, essa linha aqui da vida, quando ela bifurca, também tem significado. Eu vou falar dela daqui a pouco. Calma aí. Aguenta aí. Então, ó, para concluir o que eu estava falando sobre o monte. Então, ó, a parte de baixo, quando as linhas atravessam a linha da vida, são as paixões que marcam a vida da pessoa. E na parte superior, são as amizades que marcam também a vida dessa pessoa. Então, quando a gente faz uma interpretação, nós vemos como é que a pessoa se relaciona quanto a isso. Minhas linhas têm tantos risquinhos, será a vida complicada? Então, depende da linha e depende da área da mão. Aqui eu tô falando a respeito do monte de Vênus que tem a ver com a afetividade. Então, por exemplo, é o que eu expliquei, essa daqui é a linha da vida, que é o que marca o monte de Vênus. Aqui nesse pedaço da palma, tem várias outras linhas bem fininhas, que às vezes até brilhou na tela, o Freitas, leva ele para a vida de você. Eita, coisa boa, gostoso. Essas linhas menores, é que aqui não dá para ver, ó. Eu vou aproximar bem, tá vendo? Tem várias linhas bem fininhas. As que ultrapassam a linha da vida, daqui da metade para baixo, são as paixões que a pessoa teve e marcou a vida dela. Daqui para cima, são as amizades que marcam a vida da pessoa. Entenderam? Então é assim que funciona. E cada linha tem um significado. Eu não cheguei ainda no significado das linhas.
por enquanto eu tô falando dos montes. Então eu falei agora do monte de Vênus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Um monte de bom tamanho, né, que é aquele monte volumoso, indica uma pessoa que é por natureza generosa, além de ser ela afetiva, de ser sensível, às vezes magoável, porque ela tem muito sentimento, ela acaba se magoando facilmente, mas ela é generosa, ela é benevolente, afetuosa e inspirada à música e aos prazeres. Então, quando a gente pega aí, observa a mão da pessoa e vê que essa parte aqui dela é um monte de bom tamanho, é volumoso, a gente já sabe que é uma pessoa generosa, né? Lida bem com os sentimentos. Agora, se aqui é muito alto, essa parte ele é bem exagerado, olha o Freitas! Gratidão, meu amigo! Delícia! Agora, se o monte ele é muito exagerado, enorme, essa parte aqui bem alta mesmo, aí a gente já tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele é um monte exagerado. Ele vai mostrar paixões, assim, aquelas paixões irrestritas, né, com muita sensualidade excessiva. É uma pessoa com força, que até escraviza ela. Ela acaba se escravizando pelos sentimentos. Sabe aquela pessoa passional? Então tem que tomar cuidado. A pessoa que tem isso, ela tem uma tendência a ter uma parte emocional negativa. Então a gente tem que tomar cuidado também. Agora, quando um monte é muito magrinho, às vezes é meio até afundado. Às vezes essa parte aqui da mão da pessoa não tem essa carninha assim, ó. Ela é até meio que afundada. Ela tem... ela é uma pessoa muito fria, tendência a egoísmo, porque ela não lida bem com as emoções. Ela só se importa com as próprias emoções dela, os sentimentos dela. Ela não liga para os outros. Ela é fria. Então esse que é o significado. Então um monte de Vênus, foi o que eu falei. Afetividade. Quando ele é normal, a pessoa lida bem com as coisas. Quando exagerado, tem que tomar cuidado com as tendências. Quando ausente, também tem algumas características, né, que a gente precisa tomar cuidado. No caso, frieza, egoísmo. Agora, esse outro lado aqui, ó, que é esta parte da mão, que chama-se Monte da Lua. Então, aqui é o Monte de Vênus e aqui é o Monte da Lua. Essa parte aqui, ó. Essa outra parte gordinha que é ligada aqui, ó, ao sentido do dedinho. Então, é o Monte da Lua. Ele é relacionado ao lado da feminilidade, da afetividade, da intuição. Então, a gente verifica toda essa parte de sensibilidade que a pessoa tem, independente de homem ou mulher. Quando a gente fala feminilidade, é relacionado à intuição, à sensibilidade, a romantismo, otimismo, criatividade. Então, tudo isso a gente verifica através do Monte da Lua. São pessoas, assim, quando ele é grande, né, quando ele é volumoso, que ele é carnudo, a pessoa ela tem muita intuição. Então, a gente já começa a verificar que é uma pessoa intuitiva. Freitas, brilhou na tela, leva para a vida de vocês, que delícia! Gratidão, meu amigo, gratidão. Também é uma pessoa que ela é sensível, então ela tem essa parte aqui, ó, né, carnuda. Ela tem sensibilidade, ela é afetiva. Agora, tem pessoas que já têm a parte menorzinha, assim, mais, né, dura, não tem carninha, a mão, ela é naturalmente mais magra, ela não tem volume, então a gente diz que é um Monte da Lua pequeno. Quando ele é pequeno, ele indica que a pessoa é muito pé no chão, ela é muito prática, então ela não se envolve muito com os sentimentos das emoções para ela poder tomar alguma decisão, não, ela é racional, ela não envolve. Não deixa as emoções envolver de jeito nenhum. Então, ela é bem prática. Ok? E aí também,
a mediunidade, né, quando a pessoa... no caso, quando a gente vai verificar a mediunidade das pessoas, quando ela tem... a mediunidade dela também fica um pouco complicada quando o monte é magro, tá? O universo dela do sexto sentido fica meio que atrofiado, a intuição. E agora, quando volumoso, já não. É uma pessoa que tem uma mediunidade mais aflorada, mais desenvolvida, é um universo do sexto sentido já mais amadurecido. A pessoa ela se torna até sonhadora, idealista, não é materialista. Se aqui é volumoso, a pessoa é generosa, né? Ela não é uma pessoa materialista, ela não é apegada às coisas da terra. Deixa eu parar aqui para ver o que o povo tá. Agora preciso ir, que amanhã acordo cedo, Deus lhe abençoe. Freitas, gratidão, meu querido, vai descansar, bom descanso, viu, meu lindo? Obrigada, gratidão que tá aqui. Laís, não é perguntas agora, meu amor, eu tô dando uma aula de quirologia. Freitas, gratidão, meu amigo, leva pra vida de vocês, ai que delícia. Então, Laís, não põe perguntas, meu amor, que eu tô dando uma aula, explicando aqui, ó, o que é o significado hoje, a aula é específica sobre os montes, tá? O que cada parte da nossa mão significa. E aí você vai verificando as características na sua mão, para você se identificar, e acaba também aprendendo a identificar as características das outras pessoas, tá bom? Fica à vontade se quiser participar, gratidão. Então aí, como eu estava falando, aqui do monte da Lua, tem mais características. Por exemplo, tipo físico das mulheres, que são lunares, que eu falei das mulheres de Vênus, vou falar agora dos tipos físicos das mulheres que são lunares, tá? Geralmente elas têm a pele, ela é mais branca, ela é de uma estatura mais baixa, tá? E são gordinhas, não são gordas, mas são os tipos mais cheinhos, né? Volumosinhos. E ela está ligada muito ao mundo, né? Do inconsciente, do intuitivo, do emocional, do instinto, das fantasias, da imaginação. Então é uma pessoa, quando ela é regida pela lua, ela tem essas características. Tem a pele um pouco mais branca e tem as formas arredondadas. Não necessariamente que a pessoa seja gorda, né? Porque ela é volumosa, mas ela tem as formas mais arredondadas. O quadril é mais arredondado, menor do que o pessoal de Vênus. O pessoal de Vênus é mais volumoso. As mulheres de Lua são arredondadas, mas numa proporção menor. O tamanho do corpo, vamos dizer assim. Zineide, voltarei sempre. Terei que ir. Boa noite. Amanhã cedinho tem que trabalhar. Boa noite, minha linda. Gratidão por estar aqui até agora. Daqui a live eu comecei às 21h15 e vai até às 22 horas. Tá bom? Mas fiquem à vontade quem quiser. Giselando brilhou na tela, minha amiga. Gratidão, gratidão. Gratidão mesmo. Muito obrigada pelos presentes. Vai levando ela para a vida de vocês. Vai fazendo amizades. Ok? Muito obrigada. Então, gente, e continuando aqui nas características. Quando o monte ele é largo e cheio, ele tem uma inclinação, a pessoa tem uma inclinação, quando ele é mais largo, né, e cheinho, volumoso, a pessoa tem uma tendência para o misticismo, para a religião. Então, já é uma tendência natural da pessoa, ela é voltada naturalmente para coisas místicas, holísticas, religiosas. A pessoa gosta de estudar, se interessa por isso. Não é que ela vá seguir um caminho disso, mas ela gosta, é uma tendência que ela tem natural. Quanto menor, mais magrinho, mais estreito, tudo que é maior, tendência a mais. Menor, tendência a menos. Também a pessoa é muito racional,
bem prática. Se for muito grande, se é um monte muito exagerado, porque tudo que é demais também tem seus perigos, né? As suas atenções a gente prestar aí. Então, se ele for muito grande, a pessoa ela pode viver em função do imaginário. Ela vai ficar só na imaginação e não vai agir. A pessoa tem uma tendência, sabe aquela pessoa que voa nos pensamentos, que a gente fala assim, nossa, viajou na maionese? É uma pessoa que tem essa tendência. Ou ela fica só planejando as coisas na cabeça, mas ela não põe em prática, ela não põe em ação. Ela tem essa tendência e ela tem uma dificuldade natural dela de colocar as coisas em ação, colocar as coisas em prática. O lado ruim é que ela pode se frustrar com isso, porque ela quer fazer, ela pensa, ela planeja, ela pensa, ela planeja, mas ela acaba se frustrando porque ela não consegue colocar em prática. Então isso acaba gerando conflito na própria pessoa. E aí ela também, quando ele é muito pequeno, traz também muito realismo e pouca imaginação. Quando ele é muito pequenininho, essa parte, é uma pessoa extremamente realista. Quando ele é exagerado, a pessoa só vive na imaginação. Quando ele é pequeno, muito pequenininho, muito estreito, a pessoa é totalmente o contrário. Ela é totalmente realista e só que ela não usa a imaginação, ela tem pouquíssima imaginação. Criatividade não é um campo para essa pessoa. Ela não usa esse lado da criatividade. Então a gente já percebe quando a gente vai fazer uma análise da mão, a gente já vê se a pessoa tem um monte aqui bem estreitinho, às vezes tem linhas que cortam ele assim, deixa ele bem estreitinho, bem pequeno. E a mão é bem magrinha. Então a gente já sabe que a pessoa tem uma dificuldade, ela é muito realista, tá? Boa noite, Kenny Crema, boa noite, seja bem-vinda. Estou dando uma aula de quirologia, estou passando aqui as interpretações dos montes das mãos. Aqui é o monte de Vênus, aqui é o monte da Lua, onde eu já falei as características. Agora eu vou passar a falar dos outros, tá? Nós vamos começar por Júpiter, que é o dedo aqui, ó, indicador, e depois os outros montes vêm na ordem, tá? Terminando pelo Mercúrio. Então, o monte de Júpiter, ele é essa partezinha que a gente tem aqui, ó, embaixo do dedo indicador. É o monte de Júpiter. Ele é a base do dedo indicador. Ele não deve ser nem muito mole e nem muito duro. Ele tem que ter uma certa consistência, tá? Quando você aperta, ele não é nem duro demais e nem mole demais. Ele tem que ter uma certa consistência. Mas, também, o ideal, nem muito grande, que tem pessoas que têm essa parte aqui até mais volumosa, ou até que meio afundada. Isso é um monte pequeno que a gente fala, quando ele é meio afundado. Então ela tem essa parte aqui, parece que tá... O meu é normal, assim, ele não é muito grande, nem muito duro, tá num bom tamanho, dentro da naturalidade. Agora tem pessoas que têm realmente... os montes dos dedos, vocês percebem que eles saltam aos olhos, que a gente bate o olho e percebe que o monte ele é volumoso mesmo, ou ao contrário, afundado. A pessoa parece que tem uma certa falta nessa região assim de nervinhos, de músculos. Então ele fica meio que afundadinho, assim, que nem quando eu faço assim com a mão, ele parece que ele tá meio... ele fica afundado. Então vamos lá para as características. Quando ele é normal, ele será indício de ambição, ascensão, é uma pessoa que gosta de progresso na vida, tem perspectivas, né? Gosta de triunfar. Então, é uma pessoa que batalha, de uma forma geral, é uma pessoa que gosta de batalhar pelas coisas. Esse monte, ele revela o grau de autoconfiança que a pessoa tem, a liderança, o quanto ela lidera, a ambição. Porque a ambição, gente, dentro da medida, não é algo ruim. Pelo contrário, se eu não tiver ambição de melhorar na minha vida,
eu vou ficar sempre estagnada. Então, a ambição, a grande maioria acha que uma pessoa ambiciosa, ela é ruim. Não, a ambição, ela é boa dentro do limite, como todas as coisas. Existem os limites. Agora, a ambição desmedida, que a pessoa pisa no pescoço de qualquer um para subir na vida, aí é o lado negativo. Tá? Mas a pessoa que tem um monte assim é a pessoa que quer melhorar, ela quer prosperar, ela tem ambição de coisas boas e positivas para a vida dela. É isso que esse monte que a gente vai mais observar. Essa é a principal característica. Também fala de carisma e sucesso. Então, a pessoa tem um monte mais marcado, é porque ela é uma pessoa carismática, tendência a ter sucesso nas realizações. Não sucesso de fama, mas sucesso no que ela se propõe a realizar. É uma pessoa que tem sucesso naquilo que ela fala, não, isso eu vou fazer bem. Ela acaba sendo bem sucedida, tá? Então é assim. E aí, nos montes normais, o triunfo e o sucesso vêm através do próprio indivíduo, ela batalha e ela consegue, e num processo, mas assim, é um processo lento e gradual, não é do dia para a noite. E também pode indicar o caráter, o gosto pelo belo, pelas coisas boas, o domínio e o orgulho. Então a gente lembra, se o monte ele é muito grande, é uma pessoa dominadora, orgulhosa. Quando está no tamanho normal, ela lida bem com esses sentimentos. Luciene Medeiros, está tudo bem com você? Tá, meu amor, é que eu estou dando... Deixa eu voltar a barra, porque eu fico falando, eu não vi vocês, perdão. Eu estou dando uma aula de quirologia, então agora eu falo mais calmo, eu falo mais baixo, para as pessoas poderem entender e absorver o que eu estou ensinando. Eu sei que é diferente da live que eu faço brincando com a cartola. Agora eu tô zen, é isso. Ai, meu Deus. Kennen Crema, boa noite. A Luciene, boa noite, Sandra. Boa noite, minha linda. Tá tudo bem com você? Tá sim, meu amor. A Rosana Braga, boa noite, linda. Boa noite. É que assim, gente, eu fico tão concentrada quando eu estou dando aula que eu realmente não consigo prestar atenção na barra. Me perdoem. Porque agora eu tenho que ser séria, que é a professora. Eu estou realizando um trabalho auxiliando meu filho, tá? Então eu estou dando aula de quirologia. Hoje o assunto são os montes, né? Esses vídeos nós estamos usando para um trabalho onde posteriormente esse curso completo ele vai se transformar num curso online. Então, por enquanto, nós estamos dando algumas dicas, estou passando alguns ensinamentos, mas no futuro isso vai... Eu já tenho ele pronto, que eu dou aula presencial, mas nós vamos fazer todo o preparo desse ensinamento, desse estudo, que é baseado em psicanálise, não é adivinhação. Então, por isso que eu vou dando as características, principalmente emocionais das pessoas, para vocês poderem se entender, que é o autoconhecimento, e conseguir compreender as outras pessoas que vocês convivem também. Então, assim, aqui eu falo mais baixo, estou mais tranquila. É o outro lado da Sandra que vocês não conhecem, fora da live, tá bom? Mas fiquem à vontade, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só tomar uma aguinha. Ai, meu Deus. O pessoal que tá acostumado a me ver na live, que eu falo alto, que eu brinco, estranha quando me vê nessa aula. Mas, ó, gente, a energia, a alegria é a mesma. É que eu tô concentrada no que eu tô falando, tá bom? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, eu tô falando agora do monte de Júpiter, que é o dedo aqui, ó, referente ao dedo anelar. O indicador, perdão. Esse aqui é o indicador. E aí... tem outros fatores, deixa eu ver aqui, ó. Se for encontrado, se o monte ele é muito grande, né, então deixa eu seguir aqui. Se o monte ele for muito grande, volumoso, então o orgulho e a ambição, o mando, serão também exagerados. Então é aquilo que eu falei, monte muito, que aparece muito, a pessoa é ambiciosa em exagero. Aí é o lado negativo. Ela pisa no pescoço de qualquer um para conseguir o que ela quer. É aquela ambição desmedida.
E ela também manda e não tá nem aí para os sentimentos de ninguém. Quando o monte ele é pequeno ou afundado, é aquilo que eu falei, que ele parece até que aqui falta essa parte aqui, demonstra fraqueza, é o contrário, a pessoa é tímida, falta de ambição, aquela pessoa que nunca vai subir na vida, ela não tem isso dentro dela. Nasceu para ser empregado e vai ser a vida toda, é uma natureza dela. Se ela quiser mudar essa situação, ela vai ter que trabalhar bastante o emocional dela, o mental, para ela sair dessa situação, porque é uma tendência natural que ela trouxe já com ela. É uma pessoa passiva, aceita tudo. Agora, se for encontrado em mãos grandes e duras, porque tem pessoas que têm as mãos bem grandes, né? Nós falamos dos formatos das mãos. Então, se o monte dela de Júpiter for numa mão grande, indica indivíduos de ascensão social. Então, a pessoa tem a mão grande, o monte também já é proeminente, vai mostrar, então, que a pessoa tem um nível, uma ascensão social, é uma pessoa que tem um carisma elevado, que se impõe, e aí ela olha o mundo também como se ela fosse a chefe. Ela tem isso, pois ela sabe dominar, ela tem a habilidade de dominar as outras pessoas. Se os outros fatores na mão não estiverem de acordo com este monte, na pessoa que o tiver bem definido, vai haver a ameaça de autoritarismo. Ou seja, se todos os montes dela forem do mesmo tamanho, quer dizer que está em equilíbrio as outras características. Agora, se só esse aqui foi extremamente exagerado, aí entra o autoritarismo. Não tenho. Você deve ser uma pessoa mais tímida, uma pessoa mais quietinha, tem um pouco de dificuldade. O meu é quase reto. A Rosana tá falando, o meu é alto. A Yara tá dando boa noite. Boa noite, Yara. Então, esse é o estudo que a gente está fazendo. Eu tô dando as características e vocês vão aí se identificando. É bem legal esse estudo, gente. Então, ó, deixa eu terminar aqui para falar dessa parte aqui, que é o monte de Júpiter. As linhas ascendentes que atravessam o monte de Júpiter, ou seja, quando a gente repara nas nossas linhas, ó, deixa eu ver se eu consigo chegar bem perto. Essa aqui é a região do meu monte, tá? Se eu tivesse linhas subindo, atravessando, ó, eu quase não tenho nessa região nenhuma linha, ó. Ele tem até uma marquinha que isso aqui é um calo. Mas isso aqui foi porque eu trabalhei durante muitos anos empurrando o carrinho da Yakult. Então eu segurava muito peso. Então se formou um calo na minha mão. Isso é normal, que é marca de trabalho. Agora, se eu tivesse linhas subindo assim, ó, linhas retas, cortando este monte, algumas pessoas pode ser que tenham linhas pequenas que sobem aqui. As linhas ascendentes que atravessam o monte de Júpiter indicam o triunfo e a fortuna. As linhas transversais e horizontais revelam os obstáculos. Então dá uma olhada aí na mão, nessa região aqui de vocês, se existem muitas linhas. Se elas forem assim, coisas boas, positivas sobre o financeiro. Assim, são obstáculos. Quanto mais linhas a gente tem, maior a tendência a ter ou sucesso ou obstáculos. Então, observe os seus aí, tá? E o monte de Saturno. Então, vamos falar de outro monte agora, que é o dedo aqui, ó, do meio. Então, esse pedaço que fica aqui, ó, abaixo deste dedo é o monte de Saturno, tá? Por quê? Porque nessa linha aqui, ó, tá vendo que tem uma linha aqui de baixo que vai subindo? Para uns a linha vem para o meio, para outros a linha vem para o dedo, para o monte de Júpiter, para outros a linha vem justamente para o dedo do meio.
que essa aqui é a linha da estrutura. Nós chamamos de linha de Saturno. Então, é por isso que esse dedo é relacionado a este monte e esta linha. É a linha da estrutura, é a linha de Saturno. O que ela vai falar? Ela está localizado na base do dedo médio. Esse daqui é conhecido como dedo médio, dedo do meio, aquele dedo que se a gente põe ele sozinho assim, o povo fala que a gente está fazendo palavrão. É esse dedo aqui, ó. Deixa eu mostrar assim para não ter problemas. Quando ele é liso e sem linhas, então o monte, tá? A gente está falando do monte. Quando ele é lisinho, ele não tem linhas marcando ele. É sinal de prudência e retidão. É uma pessoa reta, prudente. Neste monte, observamos a responsabilidade e a retidão, o senso prático, a determinação e também a maneira como o indivíduo se posiciona, principalmente diante do trabalho, porque, como eu falei, é a linha da estrutura. Então, esse monte aqui ele vai falar muito sobre a maneira que a pessoa lida com o trabalho, com a sua família e as responsabilidades dos deveres que ela tem, tanto no seu trabalho quanto com a sua família. Se o monte ele for muito pequeno, né, que é aquilo que eu falei, você quase não percebe. Jaque, cheguei tarde. Jaques, falta 15 minutos. Eu comecei faz meia hora, então eu dou 45 minutos nesta live. Vou terminar agora às 10, umas 10 e pouquinho, porque eu tô falando dos montes aqui, mas dá pra você pegar ainda conteúdo. Fica à vontade aí, tá bom? Beijo. Então, o monte de... Agora até minha Saturno, até esqueci. Então, o monte de Saturno, ele é bem ligado a isso, a responsabilidade. Se ele for pequeno, quase que não aparece, se não tem quase... Ronald brilhou na tela, leva para a vida de vocês. Olha que lindo, gratidão. Obrigada, meu amor. Então, voltando. Se ele é pequeno, a gente quase não percebe volume nessa região. Cláudia Gonçalves, oi sua linda, boa noite, minha linda, seja bem-vinda. Brilhou na tela, gente, meu Deus, quanta rosa. Gratidão, 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 muito, nossa, que delícia. Fica à vontade aí, linda, eu tô falando aqui, ó, das características da mão, tá? Eu tô falando sobre um monte de Saturno. Então, assim, ó, ele diz sobre a praticidade, responsabilidade, o senso prático. Então, se ele for pequeno ou deprimido, né, que ele parece que tá meio afundado, ele vai indicar que a pessoa, ela aborda a vida com muitas regras, muitas restrições e acaba dificultando a sua própria expansão. Então, é aquela pessoa que, ao invés de, nas situações, ela resolver as coisas de uma forma mais tranquila, prática, ela sempre vai pôr mais dificuldades, mais empecilhos. Sabe aquela pessoa que fala assim, mas e se acontecer isso? Ah, mas ó, tem isso aqui. Olha, mais um... Ela sempre vai colocando obstáculos e ela mesma dificulta a própria vida. Por quê? Porque ela não consegue expandir, ela não consegue realizar as coisas. Ela, ao invés de tirar as pedras do caminho, ela vai colocando cada vez mais pedras no próprio caminho. É uma tendência natural que a pessoa tem quando ela não tem esta região. Ou ele é muito deprimido, ou ele é muito pequenininho. Essa é a característica da pessoa. Agora, este monte, ele prega também sobre a perseverança e a firmeza no trabalho e a força de vontade. Então, assim, é aquilo que a gente fala. Quando a pessoa ela tem um monte do tamanho normal, aparece tudo, ela é uma pessoa perseverante, ela gosta de trabalhar, ela é responsável. Quando, ao contrário, um monte muito pequeno ou afundado,
Então, ó, se ele é bem formado, é sinal de que a pessoa vai desenvolver as suas aptidões. Caso ele seja pequeno ou muito mole, você põe a mão assim, nossa, ele é muito estranho, ele parece que tem uma gelatina. Indica fraqueza e dificuldade de se impor na vida. Então, é o contrário daquilo que é o normal. E falta de perseverança. A pessoa não persevera, ela desiste facilmente das coisas. Então, essa também é a característica. Bom tamanho, bom volume, vai desenvolver. Deprimido ou afundado, muito pequeno ou muito mole, pessoa não persevera, desiste, é fraca. Compreenderam? Cláudia, você abençoa nas suas lives, é maravilhosa. Oh, gratidão! Gratidão, sua linda. Eu falo que o pessoal estranha, porque quando eu tô dando aula de quirologia, eu sou séria, eu tô concentrada, eu tô prestando atenção aqui para poder passar um bom conteúdo para vocês e que vocês absorvam e aprendam também. Então não é aquela live de aquela euforia que eu faço normalmente nas minhas lives, né? Então o pessoal estranha bastante. Mas é o que eu falo, aqui ó, a força e a energia, o carinho, continua a mesma, tá? Sou feliz por ter você em nossos dias. Oh, meu Deus, eu fico emocionada com essas coisas. Gratidão, olha eu ficando vermelha. Você me emociona. De verdade, Cláudia. É muito bom receber esse carinho de vocês. Vocês me devolvem isso. É por isso que eu procuro melhorar as minhas lives cada dia mais, a me dedicar cada dia mais a vocês, sabe? Porque assim, não tem preço que pague esse amor e esse carinho que eu recebo de vocês. E você, ó, você me deixou sem voz, eu não vou conseguir dar aula agora. Ai. Você me emocionou, mocinha. Gratidão, gratidão mesmo. Então vamos lá, ó. Agora nós vamos falar do Monte de Apolo. É esse aqui, ó. Tem a ver com esse. Tem a ver com esse. Eu tô lendo aqui, ó. Mas se eu não falar, bom, eu vou chorar. Então eu prefiro, ó, prestar atenção na aula aqui, ó. Retribuir tanto carinho que você nos dá. Ah, gratidão, meu amor. Então, ó, esse aqui é o dedo do Monte de Apolo, ok? Então, ele é situado na base do dedo anular ou anelar, porque é o dedo da aliança. Então, tem pessoas que falam como dedo anular e outras falam anelar. É o dedo que a gente coloca a aliança, né? Então, aqui, ó, é conhecido aqui como o Monte de Apolo ou o Monte do Sol. Ele representa o Sol, o Monte de Apolo. Então ele fica situado na base do dedo anular e ele tem uma importância considerável no que se refere ao dinheiro, ao prestígio, à autoexpressão, à educação da pessoa, à erudição, né? Aquela parte da intelectualidade, o quanto ela vai ser erudita, que ela gosta de coisas clássicas. Então, tudo isso influencia na educação da pessoa, se ela tem uma tendência a gostar de coisas mais eruditas, mais clássicas. É o que a gente vai ver nesta parte do monte. É o que refere ao sucesso financeiro dessa pessoa, ou até as suas artes. Então vamos lá, vamos ver. Quando ele é médio, né? No caso aqui, ó, não é nem muito grande, não é muito pequeno, ele não é afundado, ele tem um volume, tem consistência. Então ele é um médio, que é o normal que a gente fala. Ele tem uma ligação a tudo que é o belo. Então ele denota a criatividade, o senso artístico. Então, quando ele é volumoso, a pessoa tem uma tendência a artes. Quando normal, a pessoa tem um senso artístico, ela gosta de coisas belas. Também o senso, o magnetismo que essa pessoa emite, o bom raciocínio,
e a boa expressão. A pessoa sabe se expressar, ela tem uma boa entonação, ela consegue dizer aquilo que ela sente e o que ela pensa com equilíbrio. Porque é diferente, gente, a gente despejar as coisas para as pessoas. Eu penso e eu falo. Isso não é ter uma boa expressão, porque a gente precisa pensar antes de falar. Da mesma forma que eu estou sentindo. Nem sempre é adequado para mim ou para os outros eu expressar de uma forma intempestuosa, negativa, que vai magoar. Às vezes a pessoa só quer despejar, ela só quer desabafar, mas ela não está preocupada quem está do outro lado ouvindo, se aquilo vai fazer também bem ou não para a pessoa. Então a gente precisa ter o equilíbrio na expressão. Não é sufocar, mas fazer as coisas de forma equilibrada. Isso é o dom da expressão. As pessoas que conseguem fazer isso conseguem se expressar de forma equilibrada, certo? Então, para tais pessoas, o desenvolvimento dessas qualidades ocorrerá no curso da vida. A pessoa vai desenvolvendo essa capacidade, então ela vai desenvolvendo o gosto pela arte, pela criatividade, ela vai se tornando uma pessoa mais criativa, ela vai desenvolvendo bem o raciocínio, boa expressão, ela vai aprendendo a se expressar de forma equilibrada. É o que eu falo, gente, ninguém nasceu sabendo. Nós vamos desenvolvendo as nossas tendências e os nossos talentos, tanto positivos quanto negativos. Deixa eu ver quem mais que chegou aqui. Nossa, eu sou assim. Que bom, que delícia. Que bom, Cláudia, é isso aí. Agora, se o monte ele for muito grande, aqui, ó, vamos imaginar que aqui é normal e aqui é normal. Mas essa região aqui da pessoa chega a ser exageradamente, ela aparece mais. É bem volumosa mesmo. Então aqui, se você olhasse entre todos, era o que mais apareceria. Vamos dizer, então é considerado um monte grande. Então, se o monte ele for grande, a inclinação ao prazer e a busca da fortuna e da fama é acentuada. Só que aí entra aquela coisa, tudo que é demais tem desequilíbrio. Então a pessoa ela acaba buscando, ela tem uma tendência ao prazer acentuada, ela pode tornar-se viciada. Ela se vicia. Isso entra o sexo, drogas, fumo, álcool, comida. Isso desenvolve, ela tem uma tendência a desenvolver, ela não sabe lidar com isso. Então, para ela nunca, ela se sacia. Então, ela tem que tomar cuidado. Às vezes, há um forte impulso para a riqueza e a vaidade. A pessoa ela quer ter dinheiro a qualquer custo e ela é extremamente vaidosa. Também se torna um desequilíbrio, porque vaidade é aquilo que eu falo. É bom dentro do equilíbrio. Então eu vou me cuidar porque eu gosto de me cuidar. Eu tenho a minha vaidade. Mas eu não faço isso para agradar aos outros e nem é excessivo. Entende como é diferente? Então os sentimentos e as palavras, eles têm um significado dentro do equilíbrio. Quando nós usamos positivamente. Tudo em excesso tem consequências. A vaidade é um caso. O orgulho, a pessoa se torna extremamente orgulhosa, arrogante. Então ela não se preocupa realmente com o sentimento alheio. Para ela é ela, pronto e acabou. Ela se torna egocêntrica. Ela só se preocupa com o próprio ego. Então o monte excessivo, muito grande, mostra uma pessoa que tem tendências a essa personalidade. Porque tem pessoas que quando elas percebem essas tendências negativas, elas conseguem falar, opa, eu não quero isso para mim. Então ela trabalha isso emocionalmente e consegue equilibrar. Tem gente que não presta atenção, vai vivendo assim e isso só vai aumentando, se tornando problema na vida da pessoa e ela não toma consciência disso. Para ela é totalmente natural. Então esse monte ele é típico
de pessoas também, quando um monte é grande, muito críticas, as pessoas criticam. Como ela só se importa com ela, tudo que ela vê que, não, que é o outro que está fazendo, para ela tá errado, ela vai poder feito, ela critica. E que busca a qualquer custo uma posição de destaque. Foi aquilo que eu falei, ela tem uma tendência a pisar na cabeça de qualquer um, que ela tem uma ambição desmedida, ela pisa na cabeça de qualquer um para conseguir o objetivo que ela quer. Agora, se ele for ao contrário, os outros montes são normais e aqui é afundado, ou seja, a pessoa tem um monte pequeno, ou, né, parece que falta aqui um pedaço nessa parte. Já é o contrário, indica pouca energia física, falta de senso estético, tudo aquilo que a pessoa do normal gosta de beleza, essa não tem senso estético nenhum. A pessoa não liga para isso. E expressão do carisma dela também é baixa. Ela não é uma pessoa carismática que conquista ou envolva as pessoas. E pouquíssima ambição também. Porque aqui não é um monte relacionado ao dinheiro. Então, quem não tem essa parte aqui assim, ou é bem afundado, a pessoa tem muita dificuldade em lidar com dinheiro também. Bastante dificuldade. É uma pessoa que se torna passiva também. E algumas vezes esse monte mostra cortado na vertical. Então, às vezes, ele pode ter uma linha que o corta. Se ele estiver partido por uma ou mais linhas, pode ser que apareça mais de uma, tem linhas. Então, olha no de vocês aí, se ele possui linhas que cortam esse monte. Essas linhas, elas determinam a ascensão social. Então, ó, tais linhas determinam a ascensão social, a inteligência, a iniciativa, o otimismo e as conquistas ao longo da vida através dos próprios talentos. Então, quanto mais linhas você tem, mostra essas características, ok? Que você vai ser uma pessoa que ao longo do tempo você vai conquistar a ascensão social, desenvolve a inteligência, vai ser uma pessoa que consegue ter iniciativas, otimista, conquista ao longo da vida todas essas características que a pessoa consegue desenvolver. Então, há esperança para todos. E vou terminar a aula falando do dedo, que é o monte de Mercúrio, que é ligado aqui ao dedinho, tá? Então, é esse monte aqui, ó, esse pedacinho, ó, esse pedaço aqui abaixo do dedinho, tá? Esse pedacinho aqui. Ele é chamado como Monte de Mercúrio. Ele está situado na base do dedo mínimo e governa a comunicação, a expressão de uma forma geral, as qualidades intelectuais, o comércio e o dom de entreter as pessoas, seja informando ou divertindo. Ou seja, no meu caso, eu passo informação. Existem pessoas que usam como uma forma de diversão. Também tem profissões neste ramo. Mercúrio, ele é bem desenvolvido ou denota talento comercial. Se ele é bem desenvolvido, tá? Se ele tem um bom formato, então vai mostrar que é uma pessoa que tem tino para o comércio, talento comercial, para lidar com as coisas comerciais. Facilidade de se expressar, então assim, ramo de vendas, ramo de gerência, a pessoa vai ter uma facilidade de trabalhar na área comercial, na bolsa de valores, ela precisa também se expressar. Diplomacia, e o raciocínio da pessoa é rápido. Então, são áreas que ela consegue se desenvolver com facilidade. Quem tem esse monte mais desenvolvido tem esses talentos e às vezes a pessoa não se dá conta disso.
Quando ele é muito desenvolvido, é aquilo que eu falei, dá a impressão que essa parte da mão da pessoa é inchada, tá até inchada, ela parece muito mais do que os outros. Aí é o excesso. Então, quando ele é muito desenvolvido, aponta para o uso de tais recursos de uma maneira inescrupulosa. Então, ela já não vai ter o talento para o comércio de uma forma bacana, a expressão que ela vai usar vai ser de uma forma negativa, chega até a ser imoral, e ela vai tentar tirar proveito de tudo. É aquela pessoa que vai querer levar vantagem em cima de tudo e de todos, para o próprio benefício dela, óbvio. Ela não vai querer beneficiar o outro, ela só vai querer benefícios para si mesma. Então, um monte que é muito pequeno, ou até meio afundado, revela a ausência da capacidade de se expressar, há uma dificuldade em expor os pensamentos, então não sabe expressar, pensa, mas não elabora, não consegue elaborar com palavras, não expressa. Falta de tato e diplomacia, é aquela pessoa que a gente fala que é sem noção, é o que acontece. Nas relações, tanto afetivas, quanto principalmente nas sociais. Ela é uma pessoa que não sabe lidar socialmente. É aquela cascadura que a gente fala. Um quadrado, tá? Se você olhar aqui, ó, nesse monte, e você vê que você tem um tipo de linhas que formam um quadrado, no monte indica aptidão para o comércio, para o ensino ou até mesmo para lidar com o público em geral. Então, tem pessoas que têm esse símbolo de um quadrado, ou não. Pode ser que você tenha esses talentos, essa tendência, mas não necessariamente o símbolo do quadrado. Isso não quer dizer que você não tenha as aptidões, tá? Mas se o quadrado estiver aí, é uma confirmação, vamos se dizer assim, ok? Então, por hoje, já passamos de 1 hora de live. Agradeço a todos que ficaram aqui prestando atenção, que participaram, que entraram me dando mimos, presentes, que prestaram atenção, que gostaram, que comentaram. Gente, gratidão. Eu sei que é uma live completamente diferente da que vocês estão acostumadas a me ver, porque nas outras lives eu brinco, eu falo, eu dou risada, eu ponho o povo pra cima. Aqui eu tô passando conhecimento. É uma live realmente diferente das que eu costumo fazer. Mas eu quero agradecer a presença de todos, a participação de todos, desejar, poxa, cheguei tarde, Juliana, tô acabando, meu anjo. Comecei às 21h15, já são 22h18, então, terça-feira tem mais. Fica tranquila, às 21 horas, estarei de volta aqui, 21h15, porque eu faço das 20 às 21. Eu faço o meu perfil, eu faço a live no outro perfil, na outra conta que eu tenho, e aí eu volto pra cá nesse perfil às 21h15 para fazer, vai ser a 4ª aula de quirologia, onde eu tô dando aí as características das mãos, para vocês terem um autoconhecimento e conhecer as pessoas que vocês convivem também, tá bom? Então, ó, beijo, querida. Gratidão a todos que ainda estão aí. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até terça-feira. Tchau.